Bom dia, pessoal. Mais uma aula, mais uma satisfação de estar com vocês. Tudo bem, galerinha? Hoje a gente vai trabalhar a interpretação de textos literários, né? Para a gente ir treinando a nossa compreensão textual. Isso é sempre muito importante no preparo para o Enem, para qualquer vestibular, ok? Beleza? Vamos lá. O nosso primeiro texto é Descobrimento, do Mário de Andrade. O texto diz assim: abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa, da rua Lopes Chaves, de supetão sentia um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com um livro Palermo olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou e está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. Coisa interessante, né? A gente começa analisando o título, Descobrimento. Veja que esse pessoal, Mário de Andrade é um autor do modernismo da primeira fase, eles são muito irônicos, eles são muito críticos. Então, o descobrimento aqui já pode estar querendo buscar uma ideia de descobrimento do Brasil. É como se ele estivesse dizendo, eu descobri um novo Brasil. Por que a gente pode afirmar isso? Bom, primeiro vamos observar algumas passagens que deixa claro aqui no texto. Por exemplo, abancado. O que é abancar? Fulano chegou aqui em casa e se abancou. Abancar é tomar posse de, é se sentir dono, é chegar e sentir-se à vontade. Tá? Sabe aquele parente que vem para sua casa e se fosse na casa dele, aquele primo distante? Ele se abanca. Só se abanca quem está à vontade. E ele diz que abancado à escrivaninha. Então ele é escritor. Para ele se sentir bem, se sentir dono da escrivaninha, porque ele sabe mexer com aquilo. Uma pessoa que não tem o costume de mexer com aquela ferramenta, a escrivaninha, caneta, mesa, papel, etc. e tal, não vai se sentir tão à vontade. A gente percebe isso muito claramente. Ele está abancado a escrivaninha dele lá em São Paulo e veja que ele está querendo dizer que ele não passa mal, que ele não pertence à classe social baixa. Na minha casa, olha bem a expressão, na minha casa da rua Lopes Chaves. Você sabia que existem pessoas que escondem o nome da rua que mora, o bairro, por uma questão de preconceito social? Mora ali naquela depois do bairro tal, não, mora ali para lá, perto da loja tal. Por quê? Existe preconceito com o local que a pessoa mora. Certamente que isso causa um constrangimento, um mal-estar na pessoa em dizer que mora ali, porque já há uma certa ideia na cidade que aquele bairro é isso ou é aquilo. É perigoso ou não é? Enfim. Tá? E se ele deixa claro que ele está abancado em São Paulo, diante de uma escrivaninha, e diz até qual é a rua da casa dele, é porque essa rua é de um bairro que vai dar destaque que ele está colocando, certo? Então ele está muito bem, ele pertence a uma classe social que está tranquila, mas ele lá bancado na escrivaninha, de supetão, de repente, de uma hora para outra, ele sente um friume por dentro, alguma coisa o incomoda, alguma coisa se mexe dentro dele. Ele fica trêmulo, comovido, com um livro Palermo olhando para mim. Olha que coisa interessante. O que isso quer dizer? Ele está numa vida de bem-estar, com qualidade de vida, está lendo, porque ele está com um livro na mão, e ele diz que o livro é Palermo, só se chama de Palermo aquilo que não tem nada a acrescentar para você. O Palermo é aquela pessoa, aquela situação que não lhe acrescenta. Aquilo que você já viveu, aqui para você é Palermo. Não tem nada de interessante. Então, se o livro é Palermo, significa dizer que ele já leu o livro. Ora, mas se ele já leu o livro, por que ele está com esse livro na mão? Porque ele quer dormir. Ele quer dormir. Ele não está conseguindo, ele está com insônia. O que ele vai fazer? Eu vou ler uma coisa maçante. Eu vou ler uma coisa que não... Quem é um leitor realmente ativo, eu sei que eu estou diante aqui de vários leitores ativos, quando você começa a ler um livro que você não leu ainda, que ele é interessante, você vai olhar, começa a ler aqui, que vai olhar para o tempo, o sol está nascendo. A gente não sente fome, a gente não sente sono, a gente não vê o tempo passar, certo? Quantas vezes eu não virei noite e disse, meu Deus, não acredito. Tal. Então, existem leituras que você realmente passa, é como quem tem o costume de assistir séries, tipo Netflix e por aí vai. Quando você vai um episódio e vem outro, você pensa que não, 5 da manhã. Então, é exatamente isso. Ele não vai buscar um livro que ele não leu ainda, porque é capaz dele virar a noite lendo. E ele já sabe disso, muito provavelmente já fez isso várias vezes. Então ele pega um livro Palermo.
um livro que não vai lhe acrescentar, um livro que seja maçante para ver se o sono vem. Aí ele sente aquele friume. Ele se lembra que lá no norte do país, meu Deus, muito longe de mim. Bom, muito longe? Que longe ele está falando? Que existe a distância geográfica e existe a distância social. Se ele está numa situação, uma classe social abastada, se ele é rico, e já dá para perceber no texto que ele está bem, o norte para ele é a questão de chegar no aeroporto e pegar um avião. Que distância é essa? Então essa distância que ele está falando aqui não é lá no norte do Brasil, não. É norte dele que ele colocou longe de mim, longe do que ele é brasileiro rico, do brasileiro abastado, distante, aquela classe social distante, muito distante, longínqua. Por isso que ele diz, sentir um friume. Aquilo mexeu com ele, é uma coisa de culpa, de reflexão, de querer causar alguma mudança, de querer ajudar a transformar a vida da pessoa. Ele diz, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, cabelo escorrendo nos olhos. Querido, a palidez é uma característica de quem não está bem alimentado. É uma característica, não quer dizer que seja única. E a ideia de magro consolida o que se colocou antes. Pálido, magro. Cabelo escorrendo nos olhos, busca a característica dos índios brasileiros. Realmente lá no norte, lá na Amazônia. Um índio, um descendente de indígena. Olha a distância que ele está falando agora. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, ele é seringueiro. Ele passa o dia ticando árvore, ele vai ticando as seringas e colocando aquelas cumbuquinhas, aí ele volta, recolhe nas cumbucas, anda quilômetros e quilômetros com aquilo e tem que ser rápido, senão aquela borracha seca, ele perde o lápis da borracha. Ele faz isso o dia todo, ele caminha o dia todo por aquelas matas, cortando, depois de fazer a pele, porque ele vai depois botar no fogo, esticando aquilo num pau, numa vara, criando aquela bola de lápis para vender para as indústrias. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco, se deitou e já está dormindo. Morto de cansado, exaurido. E ele, lendo um livro para ler, passou o dia todo de boa, não teve qualquer gasto físico, não teve qualquer cansaço para lhe causar o sono. O outro lá já cai igual uma pedra, só acorda no outro dia para já começar tudo de novo. E ele diz, esse homem é brasileiro que nem eu. Olha como realmente está falando de uma questão, olha o que ele descobre aqui, descobre dois Brasis. O Brasil que ele vive em São Paulo, que ele vive numa cidade grande, que ele vive com amplas condições de uma vida melhor, e ele que é rico, ele que está bem com classe social, vive bem, mas ele lembra que existe um outro brasileiro, que é do mesmo país que ele, que é totalmente diferente do que ele é. Ok? Mário de Andrade com Descobrimento. Entendemos, galera? Ok, beleza? Agora com o poema de Austin Andrade chamado Brasil. Veja que Brasil está com um B minúsculo, mas não é erro não, é porque é assim mesmo o original do texto do autor. Brasil é o título. Diz assim o texto. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Quis aquecer. Lá longe a onça resmungava. Uau, né? O negro zonzo saiu da fornalha, tomou a palavra e respondeu. Sim, pela graça de Deus. Canibabá, cum. E fizeram carnaval. O que é isso? Por que o Brasil está com B minúsculo? Quando se coloca um substantivo com letra minúscula, o que nós estamos querendo dizer? Comum. Não é um nome próprio. E aqui eu abro um espaço para mais, na frente de nossas aulas, a gente discutir a palavra Brasil, a palavra brasileiro dentro desse contexto, tá bom? Mas de início ele está querendo que esse Brasil não é um país, o nome de um país. Isso são apenas um local. Vamos iniciar com alguns elementos de destaque aqui. O Zé Pereira. O Zé Pereira é um momento carnavalesco que antecede o carnaval, também chamado de pré-carnavalesco, momento pré-carnavalesco, aquele que anuncia o que vem de carnaval, tá? É um momento que quem gosta do movimento frequenta bem, certo? Terezinha Timon é uma celeuma danada. O Zé Pereira chegou de caravela. Poxa, mas quem foi que chegou aqui no Brasil de caravela? Foi o índio? Ou foi o branco? Ah, mas os negros também vieram. Os negros não vieram, não. Os negros foram rebocados lá para cá. Eles não optaram por vir, não. Então, chegou de caravela
Foram os brancos. Então, o Zé Pereira, que ele está falando aqui, é a raça branca. Significa, então, que o carnaval veio da raça branca, não foi da raça negra? Pois é, meu amigo. O carnaval, inicialmente, ele veio da Europa, sim. Ele sofreu modificações aqui no Brasil, mas o bloco inicial, a estrutura inicial do carnaval, ela é portuguesa. Era uma pessoa com uma corneta lá, um com um bombo e um com um triângulo, e havia uma sanfonetazinha pequena. Era só esse instrumento tocando nas ruas e as pessoas caminhando atrás. Caminhando mesmo, era um negócio de... Então, aquilo era o que eles chamavam de carnaval, inicialmente. Tá? Chegou para cá, passou por uma série de transformações por causa do contato, como a gente já viu no texto, com outras raças, terminou se enriquecendo. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou, professor, não está digitado errado, não, é perguntou? Perguntou. Perguntou, e eu vou lhe explicar o porquê. Primeiro, quando os portugueses aqui chegaram no Brasil, ali nos meados de 1600, tá certo? 1530 até 1580 e 600, eles vinham com um linguajar muito voltado para esse tipo de linguagem aqui. Era a descendência direta do galego português, que era a base da língua portuguesa lá na Idade Média, na verdade um pouquinho antes da Idade Média, nos primórdios da língua portuguesa, quando eram condados, chamado condado portucalense. Aí sofreu uma série de interferência de guerra, de invasões, e a linguagem ficou aquela chamada galego-português, que no outro momento a gente pode explicar isso aí também como vai ser. Bom? Então esse perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Primeiro ele quer mostrar a origem da linguagem lá, e segundo ele quer destacar a questão poética, porque veja bem, vem comigo. Eu vou dar uma entonação no R para vocês sentirem o que o autor fez. O Zé Pereira chegou de caravela, perguntou para o Guarani da Mata Virgem. Olha o rã, que dá uma sonância poética aí. Sois cristão? Então, por isso que se perguntou, que é para dar uma... Tá certo? Ele quer dizer, a pergunta veio de um português arcaico para um Guarani primitivo, ainda totalmente, vamos chamar de amorfo socialmente, que é de uma mata virgem, quer dizer que não tinha ocorrido a invasão, se ele era cristão. Ora, mas por que perguntar se era cristão? Podia perguntar. É tipo assim, os caras chegaram de caravela, viram o Guarani, viram o índice, eita, é cristão, é? Para iniciar um contato, é essa a frase? É essa a pergunta? E qual é o objetivo disso? Lembra que nas caravelas vinham os padres jesuítas? Era a expansão não só na questão mercadológica, mas também na questão religiosa? Se você for cristão, vai dar certo para a gente resolver aqui. Se você não for, a gente vai ter que primeiro te catequizar. Aí o índio responde, olha a resposta que o índio dá. Não, cristão não. Não me disseram esse negócio. Ele lá sabia o que era cristão? A resposta que ele dá é tirada de um texto do Gonçalves Dias, maranhense, ali próximo da floresta amazônica, um maranhense que disse que, num poema chamado de Juca Pirama, que significa aquele que vai morrer, ele diz assim, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiros descendo da tribo Tupi. Olha a resposta do hino. Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Ele faz uma analogia do texto de Gonçalves Dias, sou bravo, sou forte, mas muda, sou filho da morte. Ah, por que morte? Olhe ao derredor aqui da cidade florenense. Estamos tão próximos aqui do Maranhão, né? Quantos você percebe traços indígenas, tanto nos florenenses, os aqui os baronenses? Quantos? Pois é, este índio, ele morreu. Você não vai encontrar mais aquele índio da Guarani da Mata Virgem. Morreu. Morreu a questão do índio, não existia. Não estou dizendo isso, estou falando da questão cultural. Falando da questão cultural. Hoje você busca encontrar alguma coisa assim, vai dar um pouco mais de trabalho, tem que entrar realmente muito lá fundo nas matas para encontrar. Hoje nós temos índio nas faculdades, médicos, temos descendentes indígenas, juízes, advogados, certo? Por isso que ele fala, filho da morte, a gente vai desaparecer, vai vir um novo formato aí. Mas não me disseram essa questão de cristão, não. Me disseram que ia ser isso. Ok? Aí ele usa a linguagem dele, né? Lá longe, ouvindo essa conversa toda, lá longe, ora, se está lá longe,
é um outro interessante ponto do texto. Por quê? Quando você está perto, você não avalia bem, porque você se envolve. Normalmente você se envolve. Se você quer observar bem e observar com maior senso de justiça, se afaste. Se afaste. Então ele colocou lá longe, a onça resmungava. Então estava lá o Zé Pereira, o cara de Portugal, o índio, o de Portugal perguntando para o índio respondendo. Mas a onça, aquilo que realmente é primitivo, aquilo que realmente não vai aceitar ser manipulado pelo homem branco, responde não, resmungar. Ou seja, vai haver umas tribos como se fosse onça, que não aceitou essa ideia de ser filho da morte, não aceitou essa ideia de ser bravo, forte, cristão, ficou uma onça, digamos assim, lá longe, se afastou desse movimento todo e resmungou. Aqui não vem não, que não tem. Beleza? Então havia aí já uma rejeição. Mas o negro, zonzo, sair da fornalha, quer dizer, acabou de chegar. Se saiu da fornalha, tá quentinho, acabou de chegar no balcão aqui. Sabe aquele pão francês, aquele pão massa grossa quentinho? Pois é. O índio estava lá. O branco chegou. O recém-chegado é o índio. Mas por que recém-chegado? Por causa da onça. Porque nem todo índio aceitou a manipulação do homem branco para a escravização, para a escravidão. Mas o negro, coitado, não foi perguntado se ele era cristão, não foi perguntado, não foi dito que ele era forte, que ele era bravo, que ele era filho da norte. Ninguém falou nada do negro, de repente ele aparece na história. Ele aparece na história e é aquela coisa. Vamos dar aqui um exemplo para você entender. Sabe quando acontece de haver um grupo, aquele grupinho de galera chamada Bambambam, o pessoal conhece todo mundo ali e tal, e você faz de tudo para ser igual? É o negro zonzo, recém-saído da fornalha. Ninguém perguntou para o negro se ele era cristão. Ninguém falou para o negro que ele era bravo, que ele era forte. E ele toma a palavra. Então a estrutura desse diálogo aqui é o branco falando com o índio, que era o dono da terra, o índio respondendo o que já tinha dito para ele responder, e a onça ele não aceita, mas o negro, observando tudo, não resmungou, não foi uma onça, querendo se inserir, querendo se envolver no social, diz, sim, pela graça de Deus. Não é pela questão de cristão? Pela graça de Deus. Então, de imediato, como se fosse aceitar o negro. E se você observar, vamos aqui para aquela estrutura das fazendas antigas. Os grandes fazendeiros, chamados senhores de engenho, eles tinham lá os seus escravos, né? Que passavam o dia na labuta, e quando eram as sextas-feiras, esses negros tinham o direito de se reunirem na senzala para, vamos chamar de cultuar, de celebrar, suas crenças, seus deuses e tal. E aí eles faziam aquele batucum, aquela festa. E os jovens, filhos dos donos de escravo, dos donos de fazenda, ficavam na janela olhando, vendo aquele movimento, aí daqui a pouco balançavam um pé aqui, aí balançavam a cabeça acolá, e e eles doidos participaram porque são jovens, aí aos poucos eles vão se aproximando da cerca da senzala, e de pouquinho eles vão entrando, e os negros vão aceitando, e daqui a pouco está misturado. E fizeram carnaval. Mas foi gradativamente. Eles, como Zé Pereira, trouxeram um determinado modalidade cultural. Os negros, como recém-saídos da fornalha, trouxeram os seus, misturaram e deram esse Brasil que ele está colocando aqui. Então, o texto mostra exatamente esse cenário. É a chegada do português, que vem com um veículo top, que é a caravela, pergunta para um Guarani, que é de uma Mata Virgem, que agora que eles vão explorar, se eles aceitam a ideia religiosa. De início eles dizem que não, porque eles não falaram nessa questão de religiosidade para ele, falaram na questão que ele era forte, ele era um valoroso. Foi a imagem que o romantismo pintou do índio. Aquele que é onça, aquele que mostra que a coisa não está bem, que às vezes você vê um movimento e você vê, isso aqui não é bom para mim, vou me afastar. Isso é você ser onça. É você preservar os seus costumes. Resmungou, não quero. Ficou lá aqueles índios que aceitavam e os índios que não aceitavam. Foi necessário que se trouxesse uma outra raça, trouxeram os negros da África. Mas eles não chegaram aqui sendo indagados por nada, porque eles não eram dono de nada, eles estavam vindo trazidos. Os índios já estavam aqui. E como eles vinham trazidos, eles tiveram o papel de assim, deixa eu me aproximar, eu tenho que me enturmar. Eu preciso me enturmar, o sofrimento aqui está muito grande. Então a resposta, sim, eu aceito o que vocês quiserem colocar, sim, pela graça de Deus. E aí juntaram tudo, a chamada geração que vai ficando na posteridade, vai terminando, abrindo determinados
espaços para a cultura se contactar e terminou, como o texto diz, criando o que eles chamam de o carnaval, que é a mistura das 3 raças. Ok? Beleza? Ok, gente. E por último, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um poeta que tanto se encaixa no simbolismo como se encaixa no pré-modernismo. Tá? Ele, ou um pré-modernismo simbolista, como nós temos um modernismo simbolista na Cecília Meirelles. Esse seria nessa estirpe, ok? Versos íntimos. Hoje a gente já analisa pelo título, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Olha só que texto. Opa, deixa eu voltar aqui. Pronto, olha só que texto. Vamos aqui começar com o título. Versos íntimos. O que é intimidade? O que é intimidade? O que é privacidade? Aquilo que é privativo. Privacidade é aquilo que é seu, que você não compartilha. A intimidade não, você só compartilha com quem você tem extrema confiança. Privativo é aquilo que é seu, normalmente não compartilha-se. Certo? Intimidade é aquilo que você compartilha com quem você tem muita confiança. Então ele vai estar tratando aqui como se fossem 2 amigos que conversavam coisas que eles só conversavam entre eles. Um sabia de coisas do outro. Por que 2 amigos? Olha a primeira palavra. A primeira palavra, só com ela já dá para analisar o texto praticamente todo. Você acredita? Vez está acompanhado de um ponto de exclamação. Esse vez, como é na linguagem deles, eu falei que ele é um simbolista, se nós fôssemos colocar na linguagem de hoje, seria eu não te disse? Seria isso, eu não te disse? Eu falei que ia dar errado, cara. Não era ter feito. Eu te avisei, viu? Eu te afirmei, eu te preparei para isso aí. Eu te avisei que ia acontecer. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Quimera é sonho, planos, projetos. Bom, galerinha, Augusto dos Anjos, ele é um poeta muito direto. Ele toca muito forte na alma da gente. Em alguns momentos ele é muito negativo. Tá? Eu vou fazer uma análise aqui, procurando tirar o máximo de negatividade do texto, se isso for possível, para que a gente entenda a mensagem como um conselho e não como aquela coisa deprê, tá bom? Todos nós temos planos. Todos nós temos projetos, temos coisas que queremos alcançar, que ele chamou aqui de quimera. Ninguém assistiu ao enterro dos teus últimos sonhos. Tu sonhou sozinho. Eu te disse que não ia dar certo. Ninguém te apoiou. Somente a ingratidão. Meu amigo sabe que é a coisa mais dolorosa no relacionamento? É a ingratidão. É a ingratidão. A minha avó dizia uma frase muito interessante: ingratidão tira afeição. Ora, eu ficar ingratidão tira afeição, como assim? Ela quer dizer, a ingratidão tira o afeto, tira a afeição que se tem pelas pessoas. Você tem um amigo lá, sei lá, um relacionamento qualquer, um namorado, aí você sempre apoiando aquela pessoa, sempre perdoando, sempre... E a pessoa nada. Uma hora isso acaba. Ele chama de pantera. Por que pantera? Porque pantera é traiçoeira, é um animal da noite. Pantera é negra, anda no escuro, quando você vê já não tem mais o que fazer. Somente a ingratidão dessa pantera foi tua companheira. Você teve sonho, teve projeto, você contou sua vida para as pessoas, ninguém te apoiou. Somente a ingratidão. Enterrou-se aqui os teus sonhos. Aí ele faz o seguinte: te acostuma. Agora o jeito que tem é te acostumar à lama que te espera. Querido, você quer ver quem é seu amigo mesmo? Deixe você estar na lama e veja quem é que vai estender a mão para lhe tirar da lama. Somem. Aquele que ficar, que normalmente é a família da gente, é o amigo. Você está na lama, está numa situação difícil. Ou você se acostuma com a lama, se você não tiver ninguém do seu lado, ou vai ficar difícil, porque aparecer alguém para esticar a mão e tirar da lama, é mais fácil aparecer alguém para pisar na sua cabeça e lhe afundar de vez na lama. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Como eu falei, é meio difícil tirar a coisa
forte do texto, porque o texto, infelizmente, ele é muito forte mesmo. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Quem está querendo dizer? Olha, viver no meio de feras, você tem duas saídas. Ou você é fera como eles, ou você te acostuma a viver na lama. Existem pessoas que aprenderam a se defender atacando primeiro. Existem pessoas que aprenderam a se defender se enclausurando, se fechando, que é o que ele chama aqui de acostumar-se à lama. São dois posicionamentos que o autor nos dá. O homem vive neste mundo miserável, no meio de fera, é tudo bicho, ninguém quer ajudar ninguém. Então, para ele poder superar as dificuldades, ele sente a necessidade, não é que ele queira, não. Ele sente a necessidade de ser fera. Ou você é fera como os outros, eu vou me ferrar, eu vou sofrer. Eu tenho que ser fera, ser bicho, agir como estão agindo comigo. Isso, palavras do autor, tá bom? Claro que vocês me conhecem, sabe que eu tenho uma outra percepção dessa coisa toda aqui, mas é o que o autor coloca. E aí ele fecha com essas duas últimas estrofes. Tá na lama, ninguém vai ajudar, toma um fósforo. Acende teu cigarro. O que é teu cigarro? Vai morrer aos poucos. O cigarro mata. Não vai ter jeito, vai morrer. Olha como o cara é negativo. O beijo, amigo, o beijo, na verdade, é a véspera do escarro. Quantas vezes vocês que são jovens, né, já tiveram aí alguma amizadezinha, alguma coisinha? Quantas vezes você já teve aquele beijinho com aquela criaturazinha? Aí você olha para aquela pessoa, meu Deus, como é que eu beijei aquilo? Meu Deus, como é que eu... Pois é, hoje você está escarrando, né? Quando estava beijando, não estava gostando. Por isso que ele diz que o beijo é véspera de escarro. Aquele que estava do teu lado, te apoiando, hoje pode estar te traindo. Palavras do autor. Quero sempre deixar claro que aqui é a análise do texto do autor, não é o que eu entendo de relacionamento. O meu beijo é relacionamento. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Você confia na idade da adolescência, tem muito isso, de buscar ter um amigo, ter um grupo, ter uma identidade com outras pessoas, mesmo que seja um grupo pequeno, duas, três pessoas. E aí você confia naquelas pessoas, você chega a contar seus segredos mais íntimos. E aquela pessoa que está do seu lado, colhendo segredos, de repente agora está te apedrejando. O que ele está querendo dizer? Olha, cuidado com quem você se relaciona, que agora está passando a mão na tua cabeça, que agora está te apoiando, está dizendo que é teu amigo, colhendo tuas fraquezas, quando você vira as costas, joga pedra em você. É um negócio muito delicado. Muito delicado. Ah, mas ninguém vive sem amizade. Concordo. Ninguém nasceu para ser ilha. Ninguém nasceu para ser só. Ai, como é que eu vou saber que o amigo serve? Bom, é isso um negócio difícil. Já estamos fugindo um pouquinho até do texto, né? Mas deixa aqui uma... Sabe aquela pessoa que você está com ela e sente calma? Sente bem? Que o tempo passa e você nem percebe? Não estou falando de namoro, de beijação, que isso aí o tempo passa e não percebe não. Você está fazendo outra coisa? Não é que você conversa, que você troca ideia, que a pessoa tem ideias muito parecidas com as suas, que você se sente à vontade para externar o que você pensa sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas, que a pessoa te ouve, você sabe que está realmente te ouvindo, que você tem uma calma. É um bom indicativo. Mas sabe quando você está com uma pessoa que você fala, mas sente um incômodo, um frio, uma agonia, uma coisa que parece que não está encaixando bem? Olha, para aí, não vai para frente não, tá? Para, analise a situação, porque se não está à vontade, cuidado que essa mão que está do seu lado aí, que está te afagando, pode ter depois uma pedra para lhe apedrejar. Tá bom? Voltemos ao texto. Toma um fósforo, não tem jeito, vai morrendo. Olha, meu amigo, aquilo que chamar de beijo, na verdade é véspera de escarro. Amanhã vai estar cuspindo, está escarrando. A mão que está te afagando hoje pode estar te apedrejando amanhã. É o que ele está dizendo aqui. E para fechar, ele diz assim, se há alguém causa ainda pena a tua chaga, quer dizer, se alguém ainda causa, se para alguém ainda causa dor o teu sofrimento, causa dor para alguém, causa pena para alguém, apedreja essa mão que te afaga e escarra na boca que te beija. Porque não vai existir amigo. É muito forte. Alguns anos, quando eu estou em sala de aula com os alunos, eu sempre digo, olha, tá aí um autor que eu não compro um livro dele. Eu tenho, que eu ganhei. Eu não compro, porque ele é muito negativista, ele não acredita no homem,
ele não acredita no relacionamento humano, ele não acredita que as pessoas possam ser boas com outras pessoas. E o que vai todo de encontro ao que eu penso do que é um relacionamento humano, o que é ser homem, né? Todo mundo sabe disso. Então, mas isso aqui é o autor, são textos como esse que a gente tem que confrontar, a gente concordando ou não tem que analisar, tem que mostrar o que está escrito, tá? Claro que a gente pode abrir uma linha de discussão, em algum momento que nós estejamos em sala de aula material, né? Fisicamente, aliás, tão breve, esperamos, tá bom? A gente pode estar trocando ideias maiores, que algumas pessoas podem também ter uma interpretação do Augusto dos Anjos, tá bom? Pessoal, forte abraço, até mais.